O Senhor Jesus Cristo veio para destruir as obras do diabo. Vamos ver dois textos da Bíblia que falam sobre esta função, essa eficácia do Senhor Jesus Cristo em destruir as obras do diabo. 1 João 3,8. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Mas ainda Hebreus 2,14. Para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Portanto, a Bíblia é muito clara, irmãos, em dizer que o Senhor Jesus veio para destruir a Satanás, para destruir as obras de Satanás. Como é que se efetiva essa derrota? Essa derrota completa, como é que ela se efetiva? Em primeiro lugar, irmãos, ela se efetiva na morte e na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo ser morto na cruz e ressuscitar no terceiro dia, ele venceu a Satanás. Mas a destruição final de Satanás vai se dar após o milênio. A destruição de Satanás e do seu reino, quando da instalação da nova terra. Aí Satanás e seus anjos e aqueles que praticaram o mal serão extintos completamente. Como é que Cristo destruiu então as mentiras do diabo? Como é que ele fez para destruir as mentiras do diabo? Romanos 3, 25 e 26. Através da propiciação do seu sangue, justificando os que têm fé em Cristo. Através da sua morte vicária, através do seu sacrifício, da sua morte substitutiva pelos pecadores, ao derramamento do seu sangue, o derramamento do seu sangue por cada um de nós. Romanos 5,8, ainda o apóstolo Paulo falando. Mas Deus mostra o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O Senhor Deus não esperou que nós melhorássemos ou que nós ficássemos aptos a receber a sua graça. Não, mas ele fez isso quando nós ainda éramos pecadores. Enquanto somos pecadores, o Senhor ainda atua para a nossa salvação. Vou ler um parágrafo da nossa lição. Como vimos, o inimigo afirma que o Criador não é totalmente justo e amoroso. Contudo, em Cristo, Deus proporciona a manifestação suprema de seu amor e justiça, e ele fez isso por meio da cruz. Após a morte de Jesus, Satanás viu que estava desmascarado. Sua administração foi exposta perante os anjos não caídos e o universo celestial. Havia se revelado um assassino. Derramando o sangue do Filho de Deus, Satanás perdeu completamente a simpatia dos seres celestiais. Se no universo ainda parava alguma dúvida com relação às mentiras de Satanás, ao Satanás matar o Senhor Jesus, ao Satanás fazer com que o Senhor Jesus fosse morto na cruz, isso ficou demonstrado para o universo que Satanás era e é terrivelmente mau. Qual é o significado cósmico da vitória de Cristo na cruz? Nossa lição chama o texto de Apocalipse 12, versos 10 a 12. Eu vou ler algumas frases desses versos. Agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Ora, o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo, expulsou a Satanás através da salvação que se dá por conta da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Verso 11 diz assim: eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. É o sangue do Senhor Jesus que faz com que nós possamos vencer ao inimigo. Aí no verso 12 diz assim: por isso festejai, ó céus, e vós os que habitais nele. Festejai o quê? Festejai a vitória do Senhor Jesus. A vitória do Senhor Jesus já é mostrada lá no proto-evangelho, em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Qual é esse descendente? Esse descendente da mulher é o Senhor Jesus Cristo. Esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ora, a ferida no calcanhar é uma ferida de perseguição e de importunação ao longo dos séculos. Mas a ferida na cabeça é a ferida mortal desferida pelo Senhor Jesus Cristo
em Satanás. Qual é o plano da redenção, então, dos seres humanos? Como é que esse plano se apresenta? Veja ainda outro parágrafo da nossa lição. A história da redenção apresenta amplas evidências para termos confiança de que o Senhor age sempre para, no fim, alcançar o que é bom para todos os envolvidos. O Deus das Escrituras sempre faz o que é bom e preferível dentro daquilo que está disponível para ele no grande conflito. No grande conflito cósmico, o Senhor Deus providencia sempre o melhor para nós, o melhor para os seus filhos, o melhor para cada um de nós. Veja o texto de Deuteronômio 32:4. O Senhor é rocha, suas obras são perfeitas, todos os seus caminhos são justos. Deus é fidelidade, nele não há injustiça, ele é justo e reto. As características de Deus, e dentre essas características, irmãos, tem uma aqui que nós devemos salientar: a fidelidade do Senhor Deus, a fidelidade em buscar a salvação dos seres humanos. Salmo 145:17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, bondoso em todas as suas obras. Apocalipse 15:3, no Cântico do Cordeiro. Grandes e admiráveis são as tuas obras, justos e verdadeiros são os teus caminhos. As obras do Senhor são obras de salvação, obras para salvar a mim, obras para salvar a você. Há obras para nos livrar das tentações, para nos livrar dos enganos de Satanás. Agora, irmãos, a nossa lição traz duas perguntas para meditação. Por que a demonstração da justiça e do amor de Deus é importante no conflito cósmico? Ora, qual é o questionamento no conflito cósmico? O questionamento do conflito cósmico é que Lúcifer acusou a Deus de não ser bondoso, de não ser justo. Portanto, ao mostrar a justiça e o amor de Deus, nós vamos estar desmentindo as acusações de Satanás. Mas ainda, outra pergunta para meditação. A reflexão sobre a cruz e as obras divinas no plano da redenção aumenta sua confiança no amor dele, mesmo em meio às provações e sofrimentos? Nós vemos, irmãos, tantas provações, tantos sofrimentos, tantas provas, tantas dores. Mas quando consideramos a morte do Senhor Jesus Cristo, quando consideramos o sacrifício de Deus em fazer com que seu filho fosse morto, quando vemos que o Senhor Jesus consentiu nesse sacrifício, participou desse sacrifício para nos salvar, nós vemos assim: apesar de todos os males, o Senhor Deus é infinitamente bom. Mas mais do que isso, irmãos, ele não só é infinitamente bom, mas ele também já é vitorioso. Ele já é vitorioso. E quando o Senhor Jesus voltar, ele vai decretar a vitória final de Satanás. Quando o Senhor Jesus voltar após o milênio, Satanás será extinto, o mal será extinto e o projeto de Deus será restaurado conforme na sua configuração original. Um lugar de bondade, um lugar de alegria, um lugar de bem-estar. E é lá que eu quero estar. E é lá que cada um de nós devemos estar.